agora para a explicação, para o racional da operação de hoje aqui no mini índice, dia 25 de julho. Mas antes de começar a explicar o racional dessa operação, preciso pedir para você curtir esse vídeo aqui embaixo e também compartilhar com seus amigos e se inscrever no meu canal para toda semana você receber notificação de novos vídeos, beleza? Começando aqui a explicação, preciso ressaltar antes algumas coisinhas de macroeconomia. Vou tentar explicar de uma forma mais fácil possível para quem não tem noção. Aqui na macroeconomia, antes de abrir o pregão, eu sempre vejo o morning call de algumas corretoras, de algumas pessoas, para ver o que está acontecendo no mundo. E aqui eu vi minério de ferro hoje positivo, estava com quase 1,30, fechamento quase meio-dia, mas estava mais, tá? Quando o pregão abriu aqui 9 horas. E aí o que acontece? Por que o minério de ferro está subindo? Vamos olhar graficamente aqui o minério de ferro. Aqui, ferro. Por que o minério de ferro está subindo e principalmente por que subiu no dia de hoje, 25 de julho? Porque a China, a maior importadora de commodities do mundo, principalmente aqui citando minério de ferro, ela é importadora, ela importa, então ela compra. Ela é o quê? Demanda. Ela demanda pelo produto. Qual que é o produto? A oferta do minério de ferro. Então, a China está com proposta de montar um pacote de estímulos na economia. Quando se promove um pacote de estímulos, aumenta a demanda, favorece a demanda. E quando tem muitas pessoas querendo comprar, o produto que está sendo vendido, que é a oferta, que é o minério de ferro, acaba encarecendo, porque passa a ficar mais valorizado. Então, com este pacote de estímulos, o minério de ferro já está sendo cotado, prevendo que o futuro vai ser valorizado. E aqui nós tivemos hoje o minério de ferro valorizado. E também a bolsa de Hang Seng, com mais de 4%, fechando hoje de madrugada, às 5 horas da manhã. Então, quando o pregão nosso abriu 9 horas, a gente já tinha essas duas coisinhas bem importantes de ressaltar. Além disso também, às 9 horas, nós tínhamos aqui o IPCA no Brasil, que é como se fosse a inflação, mas não quer dizer que é inflação, pode ser deflação também, que foi o que aconteceu hoje. Inflação e deflação são coisas diferentes. Inflação é quando você perde o poder de compra, em resumo. Aí acontece o aumento de juros para controlar a economia. Não vou adentrar muito nesse assunto, eu adentro mais na parte de macroeconomia durante a mentoria. E deflação é quando o seu poder de compra aumenta. Então, por exemplo, se você com R$10 hoje você compra um produto X, talvez daqui a um mês você consiga comprar 2X, ou seja, duas vezes o produto, que antes você só comprava uma vez. Então, seu poder de compra aumenta. Ah, é muito bom deflação. No primeiro pensamento que muita gente pensa né? Ah, deflação é muito bom, amanhã meu poder de compra vai estar melhor ainda. Só que ambas as situações não são boas, tá? Não são boas. E aí, hoje estava sendo projetado inflação de 3,26%, é o acumulado de 12 meses e 0,01 do mensal de julho e veio bem abaixo do esperado. Se vem bem abaixo do esperado, quer dizer o quê? Deflação. Se tem deflação, há mais possibilidade de corte de juros, só que veio muito abaixo do esperado. Parece ser pouco, né? Poucos décimos, mas já é muito. E aí já estão precificando a possibilidade de, na próxima quarta-feira, o Banco Central do Brasil reduzir a taxa de juros não para apenas 0,25, mas sim para 0,50. Já estão precificando isso quase de última hora. Só que aí, ressaltando, quando diminuem juros, alguns setores da renda variável, como varejistas, construtoras, enfim, setores que são beneficiados com a queda de juros. Esses setores acabam puxando a bolsa, tudo sobe essas ações. E aí a gente já via essa possibilidade de subir hoje, tá? Então, tudo que eu falei aqui foi macroeconômico, não citei nada agora de gráfico, nada de gráfico. Então, o que eu tinha de viés de abertura? Que pode abrir com gap de alta. Gap de alta por causa da macroeconomia, que o mundo, ele tá girando 24 horas. Não é porque a nossa bolsa não está funcionando que alguma coisa não vai atingir o que está acontecendo lá fora ao vivo, né? Então, já acho importante sempre abrir todo esse panorama aqui do mundo para ver o que está acontecendo lá fora. Agora vamos falar, deixa eu ver se tem mais uma coisa importante de macroeconomia. Não, falei tudo que eu tinha que falar de macroeconomia lá fora, agora vamos para a parte do gráfico, tá? Do gráfico.
Vamos citar primeiro o semanal, coisas que eu já deixei ressaltado na análise semanal que eu faço todo domingo com os alunos e eu postei ontem no YouTube. Aqui a gente tem um topo no semanal importante, esse topo aqui. Tem muita ordem estacionada aqui, ordem passiva. E essas ordens passivas geralmente servem como liquidez. Então vamos supor que você esteja na venda aqui. Muita gente, eu acompanhei algumas pessoas aí de swing trade e vi que algumas foram estopadas porque venderam nessa região ou aqui, tanto faz, mas de qualquer modo o que importa é que colocaram stop aqui, stop nessa máxima. E aí esse stop ele fica estacionado, a ordem de stop. Acabou servindo como liquidez, porque quem está vendido, quando é estopado, pega a ordem da compra, então impulsiona. Eu sabia que essa região aqui era uma região de liquidez interessante. Muitas pessoas, grafistas, né, posicionam stops justamente atrás de resistências como essa aqui. Então eu já tinha essa noção dessa região. Fez pullback na média 9, aqui na semana 28, e formou um 2-3 de compra com um candle bem bonitinho. Só que, por mais que seja bonito, ainda é inoperável, porque infelizmente está longe da média de 20, esticado, IFR sobrecomprado, afastamento em relação da média 200 está longe, tá? Está longe da média 200, está longe também da média 20, não é afastamento bom. E aqui, por mais que esteja formando um candle bonito, às vezes pode ser um rompimento falso e volte para baixo. De qualquer modo, a visão mais curta, de curto prazo, era a possibilidade sim de rompimento dessa região e pegar liquidez. Pegar liquidez era o mais importante. Qual que é a próxima região de liquidez? Mais próxima que nós temos é justamente essa região aqui de baixo. Essa região aqui. Porque essa aqui está longe. Mas a outra região possível de liquidez é essa. Esse topo aqui. Só que a região mais perto é essa da mínima do 28. Muito stop aqui de quem está comprado, achando que vai ser rompimento dessa região. E aí coloca o stop de venda talvez nessa região aqui de baixo. Enfim, então eu tinha uma visão que poderia sim abrir com gap de alta, pegar essa liquidez. Mas até quando que poderia subir? Aí se eu filtrar para 60 minutos, a gente vê que estava em canal de baixa, que poderia ser uma bandeira de alta, mas vejam bem, que essa bandeira de alta no diário não tinha coragem da 20, tinha coragem próxima da 50, impulsionou para cima, ok, bandeira de alta confirmado, rompimento, a gente tem a possibilidade então de marcar um pivô, tem possível primeiro alvo aqui em cima, mas isso não me importa agora, só falando que rompeu a bandeira. E aqui no diário a gente vê que formou um candle de ignição, seguido por um outro, e aí veio hoje, abriu com gap de fuga, rompendo, pegando liquidez de muitas pessoas aqui. Se eu filtrar para 5 minutos, a gente vê que o primeiro candle do dia com certeza deve ter pegado o stop de muitas pessoas já no primeiro candle. E aí o que acontece? Nessa subida aqui, pelo fluxo, eu não estava verificando uma agressão forte de compra. A gente vê isso pelos candles também, porque os candles não estavam formando pivôs. Pelo contrário, estava derivando. Olha isso aqui, deriva. Deriva, padrão de reversão. Então, uma deriva. E aqui chegou em canal de Keltner, estava esticado, em todos os tempos gráficos praticamente estavam esticados o movimento aqui, derivando. E aí vem mais uma questão. De 9 às 10... é o mercado de futuro que funciona, não tem a ancoragem das ações. 10 horas começa a abertura do à vista, que são as ações. E se eu já tinha a possibilidade de abrir em alta, o que acontece? Temos duas possibilidades, mais comuns de acontecer. Primeira, se um institucional sabe que vai abrir em alta, por que ele não vai melhorar o seu ponto de entrada? Joga o preço para baixo, compra mais barato e aí com a abertura de 10 horas o preço acaba influenciando pelas ações a subir, né? Ou ele joga o preço para cima, aí acontece, já está no topo, né? Já está esticado, o varejo acaba começando a comprar com a influência do mercado à vista, porque está tudo positivo, e aqui tendo muitas ordens de compra, acaba tendo liquidez para quem? Para quem quer vender. Se aparecer um institucional grande querendo vender com agressão, acaba tendo liquidez, só vender. Pelo fluxo, então, eu estava reparando essa segunda possibilidade. O movimento subindo sem agressão de compra. E quando chegou a abertura do Avista, que era bem próximo aqui, a gente já teve uma influência um pouco do Avista de querer subir.
Só que graficamente falando, ele já tinha subido 1%. A gente tem que levar em consideração que o futuro já tinha subido 1%, tá? 1% já. E aí nesse candle 13, se a gente ver, foi um candle de alto volume, esse volume aqui, indicando possível absorção. E era também um PFR, um padrão de candle PFR 13. Eu não estava importando com a média 9, mas antes disso, para entrar aqui, a gente tem que ter alguma confluência, né? Não dá para entrar só porque tem um candle gatilho. Então, vamos projetar pivô aqui. Tem ondas de impulsão e ondas de correção. Ondas de impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão. E aí eu posso traçar a projeção, espelhamento dessas pernas aqui. Então, se eu traçar dessa perna aqui de baixo, vai ter pego todos os alvos praticamente. Todos. Então, eu vou marcar dos mais recentes. A gente teve essa aqui ontem. No dia de ontem, porque eu não tenho retração. Retração aqui eu não tenho. Não tem retração próxima nem do mensal. Então, eu posso marcar dessa pernada e dessa aqui também jogar pra cima. Então, se eu pegar dessa, é região quase de primeiro alvo. E se eu pegar dessa aqui, é região de último alvo. Então, 161 dessa última pernada do dia de ontem formou um PFR. Além disso, também era região de 1%, canal de Keltner. A abertura do à vista possivelmente influencia muito esse movimento aqui. Eu comecei a ver um fluxo mais forte de venda. Era Bradesco nessa ponta. Se eu não estiver enganada, se não foi Bradesco, foi a UBS. Eu acredito que tenha sido Bradesco. Que fez esse movimento, agrediu na venda. Porque o que é agressão, né? Para quem não sabe. Sabe quando a gente insere essas ordens aqui, ó, no gráfico? Isso aqui é a ordem passiva, são as ordens que esperam serem consumidas. E as ordens de agressão são aquelas que a gente entra no mercado. Independente do preço que esteja, é a mercado que eu quero, independente do valor, eu vou entrar no mercado. E são essas ordens que movimentam o mercado. Essas ordens do gráfico, aqui, que a gente insere um preço que a gente quer, são ordens passivas, elas servem geralmente de liquidez. E aí, então, entrada no candle 13, stop também, um tick aqui acima do candle 13. Eu não me importava com a média de 9, deixa eu tirar essas projeções aqui. Eu estava me preocupando apenas com a região da média 20 e retração do dia. Não fiz parcial aqui nesse candle 17, esperei para ver a reação de como que a 20 ia reagir. Esse candle 17, meu operacional, não é gatilho de compra por causa do tipo do pullback na média de 20. E depois o preço voltou, formou aqui mais um PFR no 18, não é operável, renovou aqui esse pivôzinho e chegou no terceiro nível de retração, fiz parcial aqui. Depois chegou nesse fundozinho, o que segurou nesse fundo? O que segurou nesse fundo? Não era retração do dia, né? Era retração de Fibogap, 61 de retração de Fibogap, 2/3 finais da força compradora aqui e também a bendita média de 80 do 2 minutos, que quando vem esticado tende a respeitar bastante. O preço faz um pullback na média de 9 e aí dá esse candlezinho como se fosse um engolfo, candle 22, que é no gatilho também do meu operacional. E tinha que fazer essa operação com obrigatoriedade de fazer parcial exatamente no fundo do dia. Pegou e já depois acabou estopando. Aqui algumas pessoas podem perguntar, eu não fiquei com receio de talvez esse fundo respeitar? Bem, vem a questão, se o fundo estivesse realmente forte, não era para a média de 9 ter reagido tão forte assim, né? Então, nessa situação, analisando os candles, eu vejo mais força da média de 9 do que desse fundo. Outra coisa, depois fez um pullback na média de 20, fiquei preocupada com essa reação, mas eu queria que a média de 20 segurasse mesmo, porque agora é uma virada dela de tendência, ela não está ancorando para alta agora é para baixo. E aí, esse candle 24, alto nível de rejeição, se eu traçasse uma retração dessa pernada de baixa, a gente vê que 61 acabou respeitando. E aí o preço jogou para baixo, fez esse 26, que é no gatilho, 28, que é no gatilho. Ambos gatilhos operacionais, não aumentei a mão aqui, aumentei foi no 22, tá? E aí meu médio, meu ponto de entrada foi aqui para essa região do 18. Coloquei stop aqui também, na máxima do 18. Então não pegou meu stop, depois eu arrastei para cá para o 24. O preço chegou na região da média 50, que é o primeiro toque da 50, muito importante. Fiz parcial aqui, só que não sei o que aconteceu, não sei se é bug do Profit. Na hora que eu fui mover minha parcial, acabei tirando a entrada. E aí fiquei de fora dessa queda aqui, que tinha que obrigatoriamente fazer parcial também no 80. E se estivesse rompendo a 80, nós tínhamos aqui possibilidade de fazer no 100% com fechamento de gap que não chegou. Foi uma região muito forte, até porque também estava bem esticado.
tá? Bem esticado, já estava começando a falhar essa região aqui, porque tinha esse topo importante e mais do que isso. Nos 60 minutos, a bendita média de 9. A bendita média de 9 respeitando, era região forte. Então, não chegou no 100%, porém, teria pego essa parcial aqui também. Depois fez um pullback na média 20. Qualquer candle gatilho que desse aqui, nem se o 49 fosse bonito, seria gatilho. Enfim, o preço ficou andando. Se fosse a proteger essa operação, deveria colocar no 35 e teria pego a proteção depois com esse possível candle gatilho aqui também. Então, explicando mais ou menos os motivos, o racional dessa operação que eu fiz. Tinha influência da macroeconomia, tinha influência na hora do fluxo também, tinha fluxo de agressão bem forte aqui de venda, tá? Bem forte de venda, porque pelo que parecia, esse movimento de alta foi um movimento muito de stop, muita gente estopando. Então, geralmente, que é player grande não vai estopar de uma vez, né? Eles também não entram de uma vez. Tanto o stop quanto a entrada é aos pouquinhos, tá? É muito importante ressaltar isso também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para ressaltar. O movimento das ações também influenciaram, porque aqui nessa hora, às 10 horas, vamos ver a Vale. A Vale literalmente ela não ajudou, né? Desde as 10 horas praticamente, só subiu. Só que, por que o índice não subiu? Porque nós tínhamos numa outra ponta, que era aqui a Petro, caindo nessa hora, tá? Caindo. Inclusive, no fim do dia, o índice não conseguiu cair mais, porque a Petro e Vale estavam para cima e a FNC não conseguia segurar sozinho o movimento de queda do índice no fim do dia. Mas no início do dia a Petro aqui estava caindo, então eu falei que a Vale estava subindo e a Petro aqui estava caindo. Já o IFNC, que é o setor financeiro, nós tínhamos aqui às 10 horas, só fez o primeiro candle de alta, depois ficou travado no topo e caiu. Então eu tinha essa influência tanto da Petro e do IFNC ajudando o movimento de queda e só a Vale subindo. Só que aí o índice, eu acho que ele não caiu tanto porque a Vale, claro, a Vale estava puxando na outra ponta, Petro começou a puxar na parte da tarde também, só que os DIs estavam negativos, tá? E isso influencia índice para cima. Então estava tendo um pouco de divergência, tinha ação subindo, tinha ação caindo, tinha os DIs para baixo, que joga índice para cima. O dólar também estava subindo, porque para quem não sabe, quando nós temos a possibilidade de redução à taxa de juros, aqui não passa a ser um lugar atraente para renda fixa, então tira muito investimento daqui. O ato de tirar investimento e ir para fora é vender real e comprar dólar. Esse ato de vender real e comprar dólar valoriza o dólar. Então a gente teve tanto o dólar subindo hoje, quanto o Ibov também, tá? E aí uma questão bem interessante também, que quando chegou nessa região aqui, eu estava comentando com o pessoal da sala, que o diário estava querendo formar como se fosse um PFR aqui no índice futuro. Um tipo de padrão, talvez, de retorno, como se tivesse rompido apenas a buscar liquidez e agora quer voltar. Então, uma situação interessante também na hora da operação, que eu estava reparando isso e estava influenciando a continuar na operação para rompimento de mínima. Só que, infelizmente, por algum bug, não sei, ou lerdeza minha, acabei saindo da operação aqui na média de 50. Beleza? Então, esse foi o racional da operação de hoje no mini índice. Uma operação que rendeu da minha saída quase 740 pontos, mas se tivesse segurado, tinha mantido talvez até a média de 80. E agora fiquem com o vídeo da minha condução da operação. Mas antes disso, não se esqueça de curtir para mais conteúdos e se você gostou, também compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, beleza? Até mais!